Continuamos com a nossa série de estudos no livro de Deuteronômio. Hoje, capítulo 25, versículos 1 a 16. A pena de açoites. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença, com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais do que estes, teu irmão não fique aviltado aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando debulha. Se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá este à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos irmãos, ele descalçará a sandália dos pés, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Quando brigarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão do que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelas suas vergonhas, cortar-lhe-ás a mão, não a olharás com piedade. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus, porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Convido o Cristiano para cantar mais um cântico nesse momento. Meu Pai Celeste, pleno perdão aos teus filhos dará. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
pleno perdão tu dás, que segurança a cada momento me guias, Senhor, e do porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. A tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Louvado seja Deus por essa fidelidade que nós cantamos com tanta certeza, baseado no que já experimentamos no passado, aquilo que Deus já fez em nossa vida, naquilo que Ele está fazendo no presente, naquilo que Ele fará no futuro. Nossa grande certeza é que Ele que começou a boa obra vai completá-la, que Ele que nos deu a fé vai consumá-la. Nós, como filhos, sabemos que de fato nosso Deus é um Deus que não falha. Queridos, vamos estudar nosso texto de hoje, Deuteronômio 25, 1 a 16. E baseado nas maiores seções deste texto, nós queremos dar o seguinte tema ao estudo: contendas, casamento e comércio. A porção que nós lemos das Escrituras, em sua maior parte, fala sobre esses três assuntos: contendas, casamento e comércio. E algumas perguntas provocativas são importantes nesse instante. O que devo fazer diante de relações em que
Alguns momentos geram conflitos e contendas. Aquelas contendas que porventura são geradas, o que devo fazer para resolvê-las? E o que eu devo fazer quando eu não consigo resolver estas contendas individualmente, pessoalmente, conversando com o meu irmão, conversando com a minha irmã? Qual outra maneira de tratar contendas não resolvidas de forma persuasória? Por outro lado, quais são os deveres para com a minha família? A Bíblia diz que se alguém supõe ser religioso e despreza a sua própria família, a sua religião é vã. Quais os meus deveres para com a minha família? O que eu devo fazer para que o bom nome da minha família seja preservado? Que cuidado eu devo ter para com os meus familiares? E por fim, como eu devo me comportar se eu tenho um comércio, por exemplo? Como eu devo me comportar como comerciante? Como eu devo me portar como cliente que consumo bens, que consumo serviços de comércios? O que eu devo fazer para que as relações comerciais sejam justas? Para que pesos e medidas sejam justos? Como contribuir para o bem-estar econômico do meu próximo em seus negócios? O que é justo, o que é certo, ou devemos nós dar um jeitinho brasileiro nos negócios que fazemos? Tentando responder essas perguntas, vamos estudar as maiores seções deste texto, começando por leis referentes a contendas. E antes de entrar no texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um texto correlato. Está lá em Romanos capítulo 12, versículos 17 a 18. Esse texto vai nos falar também sobre contendas, sobre desentendimentos, sobre relações humanas e suas dificuldades. Diz-nos o texto, Romanos 12, versículos 17 a 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Notem, meus irmãos, que estes textos, eles apontam para algumas realidades bem específicas e trazem desafios também bem específicos. Vamos ver alguns deles. Primeira realidade e primeiro desafio. Queridos, as pessoas podem nos fazer o mal, e este texto está afirmando isto. E esse mal pode vir tanto daqueles que se identificam como nossos irmãos, como daqueles que não são os nossos irmãos, aqueles que não compartilham a mesma fé que nós compartilhamos. Esta é uma realidade presente neste texto. Uma segunda realidade, um segundo desafio presente nesse texto, é que a nossa reação diante daqueles que nos fazem mal não deve ser jamais a de retaliação, não deve ser jamais a de pagar na mesma moeda, não deve ser jamais a de vingar-se, não deve ser jamais de pagar o mal com o mal, não deve ser jamais a de esperar o momento certo para retaliar. Terceira realidade, expressa aqui em Romanos 12, 17 e 18, e terceiro desafio: o bem é algo que é possível à nossa prática cristã. E por isso somos desafiados por esse texto de Romanos. Esforçai-vos por fazer o bem diante de todos os homens. Mas note que, além de ser possível às novas criaturas, além de ser possível aos nascidos de novo, ele requer também esforço. Eu e vocês, como crentes, precisamos nos esforçar para fazer o bem, esforçar para fazer a nossa parte, em relação àqueles que muitas vezes nos fazem mal, muitas vezes geram conflitos, que caminham conosco, que são nossos irmãos, e entre aqueles que não caminham conosco, aqueles que não são nossos irmãos. Nós, meus queridos, devemos nos esforçar em fazer o bem. Quarta realidade, quarto desafio de Romanos 12, 17 e 18, só
é possível nós entendermos a desarmonia entre nós, quando a reconciliação não depender de nós. Porque o texto deixa claro, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E nós devemos procurar esta paz, nos esforçar para ter essa paz, envidar todos os meios possíveis para que haja reconciliação, entendendo que a desarmonia só é admissível nesse contexto, quando não depende mais de nós, quando não está mais ao nosso alcance o ser gerado. E eu trouxe esse texto correlato porque o nosso texto fala de contendas, e fala de contendas entre pessoas, entre irmãos. Pressupõe-se aqui que estas contendas não foram resolvidas individualmente, não foram resolvidas pelo diálogo, não foram resolvidas preliminarmente. Presume-se aqui que houve tentativas de resolver este conflito e ele não foi resolvido. Então, este conflito foi levado aos juízes da cidade, ou seja, saiu da instância pessoal e foi para a instância jurídica. Foi levado aos juízes da cidade. Se isso acontecesse, os juízes deveriam julgar com reto juízo, deveriam julgar segundo os critérios da palavra de Deus, deveriam proceder a uma cuidadosa e apurada investigação, e mediante isso identificar quem era inocente e quem era culpado. Notem que os juízes não poderiam agir precipitadamente, não poderiam ser juízes parciais, deveriam investigar toda a situação que gerou aquela contenda e ver quem é o culpado e quem é o inocente. E em se identificando o culpado, haveria sim a aplicação de uma disciplina, que no caso era a pena de açoites. Devemos lembrar que Israel era uma nação, e que a pena de açoites era um procedimento jurídico dos juízes na aplicação da justiça naquela nação. Portanto, o culpado deveria ser açoitado. Notem que algumas particularidades aqui. Primeira, essa pena deveria ser aplicada na presença dos juízes e por alguém que fosse nomeado pelos juízes. Uma outra particularidade é que esta pena deveria ser de 40 açoites e não mais. Não era o ofendido que aplicava a pena de açoites, não era o ofendido que retalhava, não é ele que pegava o chicote e batia nas costas daquele que era culpado, não. O caso era julgado e decidido pelos juízes, e alguém nomeado pelo juiz executava a sentença, executava a pena. E também não era uma quantidade de açoites sem qualquer critério, mas de acordo com a culpa. Pode parecer estranho isso a nós, mas aqui está estabelecido, por exemplo, o exercício da disciplina na igreja de Jesus Cristo. Hoje ninguém açoita aquele que é disciplinado, embora espiritualmente quem é disciplinado receba isso como um açoite. É evidente que alguém disciplinado, quando é disciplinado, mediante a ação do conselho da igreja, ele recebe isso como se fosse um açoite, ou a vara da correção da parte de Deus. E essa disciplina, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela pode ser a de admoestação, o culpado pode ser admoestado verbalmente ou por escrito, pode ser a de afastamento por tempo indeterminado, até que aquele que é culpado se arrependa diante de Deus e busque a reconciliação, a restauração com a igreja, ou em casos onde o indivíduo não assume a sua culpa, não se reconhece culpado, não se arrepende, não confessa e não busca a restauração, pode ser a de exclusão da membresia da igreja. Contextos diferentes, mas se vê aqui o ensinamento sobre a necessidade da disciplina. Importante pensar que quem se disciplina pessoalmente não precisa ser disciplinado. E disciplina não é algo negativo em nenhum dos contextos. Quando a gente fala, eu preciso me disciplinar,
Isso significa que eu preciso vigiar para que os hábitos e costumes, né, que são bons sejam realidade na minha vida, para que as virtudes cristãs recomendadas na palavra de Deus sejam vividas por mim, para que eu não seja omisso nos compromissos que eu assumi, não seja omisso nos votos que fiz, não seja omisso no zelo que eu devo ter para com o Senhor. Então, nós, crentes, somos chamados a nos disciplinarmos o tempo todo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, fato que lemos, o texto que lemos, ele aponta para esse fato. Ele diz que nós devemos nos oferecermos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque isso é o nosso culto racional. Que nós devemos, pela ação da nossa disciplina, não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tudo isso, meus irmãos, não se consegue sem disciplina pessoal. Mas quando nós caímos, quando nós fraquejamos, quando nós fracassamos, quando nós deixamos que a nossa carne assuma o controle, e que quando nós deixamos, no caso, contendas crescerem a tal ponto de não serem resolvidas pelo diálogo, a tal ponto de chegarem ao conselho da igreja, é necessário sim que sejamos disciplinados. E Hebreus capítulo 11 vai dizer que a disciplina a princípio não parece coisa boa, não parece agradável, mas produz depois fruto pacífico naqueles que são por ela exercitados. Notem que o objetivo da disciplina não é, segundo o texto, aviltar, envergonhar, deixar prostrado aquele que é disciplinado. O objetivo da disciplina é levá-lo ao arrependimento e à restauração. O princípio aqui, muito claro, é a necessidade de juízes, sejam eles na igreja, sejam eles na justiça comum, há necessidade de juízes. Há necessidade de que esses juízes julguem conforme critérios do reto juízo, da reta justiça, não sejam parciais no seu julgamento. É a necessidade de que esses juízes identifiquem os inocentes e os diferenciem dos culpados. E há necessidade de que a pena, conforme o caso, seja aplicado de acordo com a culpa. Então, este é um princípio que este primeiro ponto nos traz, em relação a leis referentes a contendas. O segundo ponto é um ponto específico para o povo de Israel. Ele não se aplica da mesma forma a nós, nos nossos dias, que é leis referentes a casamentos. É a questão do levirato. Levirato. Esta lei não encontra paralelo nos nossos dias, mas se encontrava paralelo nos tempos bíblicos. Não era particularidade do povo de Israel. Um estudioso do Antigo Testamento, J. A. Thompson, ele afirma que ela era praticada entre os hititas, entre os assírios, entre os hindus, entre os africanos e até mesmo entre alguns povos da América do Sul. Entre os assírios, por exemplo, até aqueles que já estavam comprometidos com o casamento, caso o seu irmão viesse a falecer, tinham por obrigação tomar a sua cunhada como esposa para suscitar descendência ao seu irmão. Qual era o propósito deste costume? Se um homem morresse sem ter filhos, o seu nome não poderia ser apagado em Israel. O seu irmão deveria suscitar-lhe um descendente para que ele herdasse as suas possessões e para que ele mantivesse o seu nome junto ao povo de Israel. A sociedade patriarcal eram os homens que levavam o nome da família, mesmo porque esse nome, antigamente, era o único que seria preservado. Até hoje, as mulheres podem mudar o seu nome quando se casam, adotando o sobrenome do marido. Então, tornou-se costume, dentre muitos povos, que o filho, o homem, o primogênito, ou o que viesse depois, fosse aquele que tivesse maiores privilégios na família, porque ele era o responsável por dar continuidade ao nome da sua família e também era aquele que herdava as suas possessões. A viúva do falecido era tomada por um dos irmãos solteiros e ele exerceria para com ela a obrigação de cunhado. Ele se casaria com ela, teria relações com ela, e o primeiro filho que nascesse desta união, ele não era considerado filho do
do irmão que se casou com a cunhada cujo esposo havia falecido. Era considerado filho daquele que havia falecido. Tal prática já existia lá no livro de Gênesis. Se os irmãos forem lá em Gênesis 38, 1 a 10, vão perceber que um dos filhos de Judá morreu, porque era perverso diante de Deus. E então Judá disse a Onã, seu outro filho, que casasse com a mulher do seu irmão, cumprindo a lei do levirato, e suscitasse descendência ao seu irmão. Só que Onã era perverso, e por saber que o filho que nasceria não seria dele, mas seria do seu irmão, cada vez que ele tinha relações sexuais com a sua cunhada, ele interrompia o coito, de tal forma que ela não engravidava. E Deus considerou isso abominável, e Deus também o fez morrer. Em Levítico, capítulo 18, versículos 16 e capítulo 20, versículo 21, se proíbe a união sexual com a cunhada. E aí nós vamos pensar, será que o legislador mudou de ideia? Não. É que em Levítico está falando da união entre um homem e a sua cunhada enquanto o irmão estava vivo. Ou seja, não poderiam dois irmãos casar com a mesma mulher, né? Só era possível a lei do levirato quando o irmão havia falecido e se suscitasse então o outro irmão para levar avante o seu nome. É interessante nós olharmos para uma evolução dessa lei, lá em Números 27. E é interessante que essa evolução foi permitida por Deus, foi aceita por Deus. Foi o caso das mulheres que eram mulheres, haviam falecido os seus esposos, havia falecido o seu pai, e elas foram questionar a Moisés, dizendo: ficaremos nós sem direito à herança, já que só restaram mulheres da casa do nosso pai? E foi estendido a elas, enquanto mulheres, a possibilidade de terem herança. Há um caso conhecido que os irmãos com certeza se lembram, o caso de Noemi, né? Faleceu o marido de Noemi e faleceu, né, os seus dois filhos, esposos de suas duas noras. Ela então se despede de uma das noras, que vai para a sua casa, volta para o seu povo, mas uma de suas noras se recusa a abandonar a sogra. E ela diz algumas palavras muito bonitas, que são tidas como palavras adequadas, inclusive, para tipificar a relação que existe entre cônjuges. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E Ruth não abandonou Noemi, sua sogra. Voltaram para Belém, a casa do pão, e então havia um resgatador, que seria o resgatador de Noemi, mas sendo Noemi velha, seria o resgatador então de Ruth, Boaz, né? E Boaz então se torna o resgatador daquela mulher. Cumpre-se em Boaz a lei do levirato, e de Boaz vem Obed, de Obed Jessé, e de Jessé Davi, né? Então é um caso, por exemplo, do cumprimento dessa lei no Antigo Testamento. E é um caso curioso, os saduceus, usando desta lei, Mateus 22, 23 a 33, eles levam uma questão a Jesus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, então eles pegam esse texto e levam a questão a Jesus para provar a Jesus. E eles trazem um hipotético caso. Olha, na lei do levirato, havia uma mulher, seu marido faleceu, e por ter falecido seu marido, ela casou-se com o cunhado faleceu também. Aí ela casou com outro cunhado, o cunhado faleceu. Ela casou com outro cunhado, o cunhado faleceu. Por fim, ela casou com 5 homens da mesma família e os 5 faleceram. Eu fico pensando que desgraça era essa, né? Essa mulher matava os homens, não é possível, né? Morreram os 5, né? E aí os saduceus vêm com aquela perguntinha capciosa: e aí, lá no reino dos céus, de quem ela será esposa? Né? Já que ela teve 5 maridos, casou-se com 5 irmãos, de quem ela será esposa no céu? E Jesus responde que no céu as relações serão outras. As pessoas não se casarão, nem se darão em casamento, serão como os anjos, né? Haverá identidade, haverá reconhecimento, mas não haverá esse sentimento de relações, né,
conjugais ou filiais como nós temos aqui na face da terra. Mas o caso aqui evocado pelos saduceus era a lei do levirato. Havia uma provisão caso o cunhado não quisesse cumprir a sua obrigação, né? Mas era uma provisão que o envergonhava, né? A sua cunhada cuspia no seu rosto, ele era levado aos juízes da cidade, a sua cunhada cuspia no seu rosto, e a sua casa se tornava um sinônimo de vergonha em Israel. A casa tirava a sandália dos seus pés e a sua casa era chamada a casa do descalçado. Então era vergonhoso para um cunhado que não cumprisse a lei do levirato. Essa é uma lei, obviamente, que tem uma aplicação específica ao povo de Israel. Mas qual o princípio que a gente pode extrair, né? Nós não precisamos realmente levar essa lei ao pé da letra em tempos em que isso já não acontece. Em contextos diferentes dos hititas, dos assírios e dos israelitas. Mas podemos entender aqui o cuidado para com a família, né? O cuidado para com a família. De tal forma que é preciso que mesmo nestes contextos em que se falece alguém, a esposa seja assistida, seja cuidada, não seja desprezada, né? Os seus filhos sejam assistidos, cuidados e não sejam desprezados. Que a gente não considere um peso estar assistindo aqueles que são da família nuclear, da família biológica e da família espiritual. E por fim, o último conjunto de leis aqui, leis referentes ao comércio. E estas leis eu acho extraordinárias porque estão presentes em quase todas as legislações de todos os povos, né? Diz respeito a pesos e medidas justos. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação o Senhor teu Deus daquele que pratica tal injustiça. Deuteronômio 25, 13 a 16. Vamos destacar algumas coisas aqui destas leis referentes ao comércio. Em primeiro lugar, há a necessidade de um contrato social que estabeleça o convívio honesto e justo entre as pessoas. As pessoas não podem fazer o que querem, conforme os seus desejos, vontades e subjetividades, como se tudo dependesse de decisões humanas e tudo fosse relativo. O que é honesto é honesto, o que é justo, o que é reto no trato para com uma pessoa, no trato para com todos os homens e nas relações humanas e nas relações comerciais. Pesos e efas não deveriam ser diferentes na bolsa de um e na bolsa de outro. Por quê? Porque se fosse, um teria lucro e outro teria prejuízo. Um seria abençoado e outro não. Então, aqui se estabelece a necessidade de um contrato social. É lógico que qualquer peso, qualquer medida é uma convenção. Quem falou que é um quilo é um quilo? Quem falou que um alqueire é um alqueire? Quem falou que um palmo são 22 centímetros? São convenções que se criaram, tanto quanto a pesos quanto a medidas, mas essas convenções são contratos sociais necessários para que haja justiça, especialmente quando se trocavam coisas, mercadorias por mercadorias, né? Hoje você troca mercadoria por dinheiro, mas ainda assim há necessidade de um preço que seja justo. Mas e quando trocava mercadoria por mercadoria? Eu não poderia, por exemplo, dar um efa de trigo e receber menos de um efa de cevada, se os dois tivessem o mesmo valor comercial. Então, essa lei tem essa preocupação, de que as relações comerciais sejam justas. Mas o segundo ponto que eu quero destacar no texto é algo muito maior do que o contrato social. Era a expressão da vontade de Deus para o seu povo e para todo ser humano na terra. Note que ser justo, ser honesto, ser íntegro, ser reto é a expressão da vontade de Deus para todos os homens. A desobediência é a injustiça, a desobediência é a abominação aos olhos de Deus, passível do seu juízo. Note que a obediência a estes princípios aqui no texto era condição para que os dias daquele povo fossem prolongados na terra. Era condição
para que eles fossem abençoados. E isto é um princípio irrefutável, inquestionável para Israel e para os nossos dias, né? Quando há uma lei que assim, perpassa os séculos e vale para todos, a gente diz que é algo apodídico, que vale para todos os tempos, para todas as épocas, para todas as circunstâncias, e que é uma cláusula pétrea da lei de Deus, né? Uma cláusula pétrea da Constituição de todos os povos, que não pode ser e não deve ser mudado. Hoje a gente vê o questionamento daquilo que é absoluto, na política, na ética, na moral. Parece que o que vale são mais as narrativas do que a própria verdade. Valem mais as narrativas do que a própria justiça. Não se concebe, por exemplo, uma sociedade onde pesos e medidas sejam diferentes. Mas, muitas vezes, o trato da justiça para com outras questões é diferenciado. Todos são iguais perante a lei, um princípio iluminista presente em todas as constituições. Mas um cantor brasileiro chegou a dizer alguns são mais iguais do que os outros. Por quê? Porque eles têm privilégios e outros, sob a mesma circunstância, não têm. De tal forma que alguns recebem condenações por atos não tão sérios e outros são inocentados por crimes hediondos. Assim funciona a justiça nos nossos dias. E este clamor por justiça, tenho certeza, ele sobe aos céus, ele sobe aos olhos e aos ouvidos de Deus. E Deus julgará conforme a reta justiça. Há duas questões presentes nesse texto que parecem totalmente fora de contexto. Há 3 conjuntos de leis maiores, mas há 2 questões aí que fogem do contexto. Por exemplo, na primeira seção, os versículos 1 até o 4, o versículo 4 não tem a ver com o contexto. Ele diz: não atarás a boca ao boi quando debulha. Difícil você relacionar isso com a questão das contendas. Como era o rememorar dos princípios legais, ele foi posto aqui, né, mas não tem tanta conexão com os versículos anteriores. Mas o que esse texto está estabelecendo? Um tratamento justo até para com os animais, né? Os animais deveriam ter direito a serem alimentados, né, uma vez que eles estavam lavrando a terra, eles estavam gerando para o homem lucro com o seu trabalho. Não se deve atar a boca ao boi que debulha. Curiosamente, Paulo vai usar esse versículo para falar daqueles que trabalham para o Evangelho, dizendo que dignos são de serem remunerados os que se consagram ao serviço de Deus. Por quê? Porque eles estão como um boi lavrando, eles estão semeando a boa semente e, portanto, não podem ser desprezados. E outro princípio que diz respeito à maioridade, proíbe uma mulher, para defender o seu marido em uma briga, de tocar as partes íntimas ou indecorosas de um homem. Tem a ver com a moral que era necessário a mulher ter no seu convívio social. Embora desfocadas aqui, digamos, fora do contexto das outras leis, elas mostram que o que Deus requer é a moralidade, a justiça, é a correção, que Deus condena coisas indecorosas, desonestas ou injustas. Meu desafio ao estudar Deuteronômio é não fugir de nenhum texto. Como a gente vê, há textos difíceis, mas que são entendidos à luz de um contexto, né, que tem uma aplicação específica para aquela época e que geram princípios que também se aplicam aos nossos dias. Costumo dizer que aprender com a palavra de Deus, meus queridos, é um imenso privilégio. E a Bíblia é o maior patrimônio da humanidade, é o maior tesouro que os homens têm. A Bíblia, sobre si mesma, ela diz o seguinte: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 16, versículo 4. Então, estudar a palavra de Deus é aprender a ter paciência. Estudar a palavra de Deus é ser consolado. Estudar a palavra de Deus é ter a nossa esperança aumentada. Estudar a palavra de Deus é conhecer suas promessas.
um instrumento para que nossa fé ela seja exercitada, ela seja acrescentada, ela seja aumentada. Halley era um estudioso da Bíblia que escreveu um livro chamado Manual Bíblico. Na introdução desse livro ele disse: eu sempre pedi a Deus fé, esperando que ela me atingisse como um raio. E então comecei a estudar as Sagradas Escrituras. E quanto mais eu estudo, minha fé é acrescentada. Então, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e estudar da palavra de Deus. Minha oração é que esse estudo que nós pudemos compartilhar, esse estudo que nós pudemos fazer, acrescente-nos, né? Paciência, consolação, esperança e fé. Deus nos abençoe.